Irmãos, hoje nós vamos aprender acerca da cura de um leproso. A palavra de Deus se encontra no livro de Mateus, se alguém quiser abrir a tua Bíblia, capítulo 8, versículo do 1 ao 4, que diz assim, ó: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. Ou seja, quero, seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, não fala nada para ninguém aquilo que eu fiz aqui, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Irmão, se nós analisarmos as curas que existem na Bíblia, os cenários eles são diferentes, mas o caminho é o mesmo, porque o caminho é o nosso Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente pega, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Você vai ver que o caminho é o mesmo. Aquela mulher encurvada, nós vamos ver que o caminho é o mesmo também do leproso que nós vamos aprender hoje. Para quem não sabe, a palavrinha cura significa restabelecimento da saúde. A palavrinha lepra significa doença da pele com caráter crônico ou contagioso. Irmãos, naquela época, irmãos, essas pessoas eles viviam isolados. A Bíblia nos relata que alguns viviam em cavernas. É mais ou menos assim, quando a gente aprendeu da mulher do fluxo de sangue, fazendo uma comparação, a Bíblia nos ensinou que ela era considerada imunda, porque ela vivia com aquele fluxo de sangue fazia quanto tempo? 12 anos. Lembra que a gente aprendeu que tudo que ela tocava era considerado imundo, e quem ela tocava também era considerado. Então ela tinha que viver isolado de tudo e de todos. E esse pessoal que era leproso nessa época aqui não era diferente. Vivia em caverna, vivia isolado, porque era contagioso. Então note, irmãos, que Jesus, nós vamos aprender que Jesus, ele restaurou, ou seja, ele restabeleceu a saúde diante de uma doença crônica contagiosa, que é a lepra. O que nós podemos concluir? Que nós sabemos que existe a lepra física, mas também existe a lepra espiritual. Então nós vamos aprender que Deus também pode restabelecer, se porventura existe lepra na vida de algum de nós aqui. Amém? Mateus 8, 1 e 2. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Irmãos, o Senhor Jesus naquele momento ele estava fazendo o que? Ele estava descendo o monte. Então o primeiro ato que aquela multidão, aquele leproso tinha que fazer para seguir ele, tinha que fazer o quê? Descer. Não tem outra maneira. Nós já aprendemos que é necessário que nós diminuamos para que ele cresça. Nós vamos ter o culto de lava-pés. A gente já aprendeu que quando a gente desce, a gente olha para o irmão de baixo para cima, nós não temos olhos altivos. Ou seja, primeira coisa, qualquer um de nós aqui, se nós quisermos seguir o nosso Senhor Jesus, o primeiro ato nosso é descer. E também, como nós já aprendemos, para a gente seguir alguém, essa pessoa tem que estar onde? Na nossa frente. Põe para minha irmã que está em Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Nós já aprendemos, quer ser sarado? Pisadura de Cristo, ele na frente e nós atrás. Nós já aprendemos que quando a gente passa na frente de Cristo, o que sobrevém nas nossas vidas é o que? Pestes e pragas. E a lepra era o quê? Então, irmãos, nós podemos dizer que o que mais aquele leproso queria naquele momento, que todo mundo sabia que ele queria a cura da lepra dele. De repente eu tenho a minha lepra, cada um tem a sua, mas o que a gente mais quer é ser curado das nossas lepras. Então nós podemos dizer que naquele momento, ele querendo a cura da lepra dele, ele desceu, ele seguiu as pisaduras de Cristo, ou seja, aquele leproso ele estava no caminho certo. Vamos associar com a mulher de fluxo de sangue? O que ela fez para tocar na orla das vestes do Senhor? Ela teve que... e ela tocou na frente das vestes ou ela veio por trás? Então ela também estava no caminho. O caminho é o mesmo, irmãos.
O cenário muda, mas o caminho continua sendo. O Senhor Jesus foi o mesmo ontem, hoje será o mesmo amanhã, é o mesmo. Tem alguma lepra na vida de algum irmão? Desce, segue as pisaduras de Cristo. Então ele estava no caminho certo. Olha o que diz em João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Mas vamos mais além, irmãos. Olha que interessante. Note que o Senhor Jesus descia e o leproso o seguiu. Então vamos mais além. O Senhor Jesus olhou para trás e falou assim: multidão, leproso, me segue. Ele falou isso? Não. Ou seja, aí tem o livre-arbítrio. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero descer. Aquela multidão desceu atrás dele. Seguiu. Aquele leproso também desceu, seguiu. Então existe o livre-arbítrio. Irmãos, isso daí é tão sério que outrora Deus revelou a nossa irmã que até a Santa Ceia que a gente ia servir, a gente tinha que vir até. Então não é Cristo que vem atrás de nós, não, nós temos que querer o nosso livre-arbítrio. Eis que estou à porta aí. Cristo não é invasivo, não, ele não força ninguém a vir, não. Olha o que diz em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviar. Mulher do fluxo de sangue, já fazia 12 anos. O que ela fez quando ela ficou sabendo que o Senhor Jesus iria passar ali? Jesus foi até ela ou ela foi até Jesus? Mulher encurvada, irmãos. A Bíblia nos explica, nos relata da mulher encurvada que fazia 18 anos que vivia encurvada. Se você for ler lá, está escrito que num sábado o Senhor apregoava, ensinava na sinagoga. E ela, com todas as dificuldades dela, ela foi ao encontro do Senhor Jesus. Então ela foi: vinde a mim. Imagina esse leproso, irmãos. É a mesma situação da mulher encurvada. Imagina a vergonha que ele não sentia, porque todos estavam vendo. Era uma doença infecto-contagiosa. Então eu não sei qual era a adversidade dele, qual era a luta que ele tinha naquele momento. Mas na hora que ele viu que o Senhor Jesus desceu, o que ele fez? Ele foi junto com aquela multidão. Então tem que ter o querer nosso. Então a gente desce, a gente segue a pisadura, mas tem que ter o nosso querer, livre-arbítrio. Amém, irmãos? Então guardem algo, irmãos. Caso nós queiramos, uma cura da nossa lepra, seja ela no âmbito físico ou espiritual, a primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos, é seguir o Senhor Jesus. É descer, seguir as tuas pisaduras e fazer isso por vontade própria, livre-arbítrio, não é porque alguém está forçando, não. Só que quando aquele leproso desceu para seguir o Senhor Jesus, a Bíblia nos relata que ele o adorou. Então ele seguiu. Irmãos, muito vem atrás do Senhor Jesus, vem buscar o Senhor Jesus. Aquele leproso, ele não poderia ter chegado ao Senhor Jesus e falado assim: eu não aguento mais a minha lepra, tudo acontece comigo. Sabe aquelas murmurações que nós aprendemos no culto de quinta-feira? Ei, vai ver se o vaso está rachado, vai ver se tem azeite. Ele podia ter feito isso, mas o que aquele leproso fez quando ele procurou o Senhor Jesus, que ele o seguiu? Ele fez o quê? O adorou, irmãos, que é o antônimo de murmurar. Ele podia ter ido lá murmurar, chorar, falar que está dando tudo errado. Eu não aguento mais, não sei o que. Não aguenta mais? Desceu? Está seguindo as pisaduras? Está indo porque quer livre-arbítrio? Não adianta murmurar. Você tem um caminho a seguir. Irmãos, esse ato de adorar, olha como que ele adorou. Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Você sabe como que ele adorou nesse momento? Ele reconheceu a soberania do nosso Senhor Jesus. Que se Ele quiser, Ele faz. Que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o soberano. É Ele quem exalta, mas é Ele quem abate. É Ele quem enriquece, mas é Ele quem empobrece. Esse ato de se quiseres tu podes, irmão, sabe o que significa? Que seja feita a tua vontade, nem a minha. Lembra no Getsemane, Pai? Afasta de mim esse cálice, rabaricanta, sabaricanta, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Olha a oração do Pai Nosso: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua. Esse ato de adorar dele, irmão, se quiseres tu podes, ele está falando assim: ei, Senhor, eu sei que tu podes. Se o Senhor me curar, o Senhor é Deus, mas se o Senhor não me curar, o Senhor também continua sendo. Ei, é assim que nós temos que adorar o nosso Senhor Jesus. Irmãos, são detalhes que fazem toda
toda a diferença para o reino de Deus. Ele poderia ter ido lá, ter começado bem, ele poderia ter descido, ele poderia ter seguido as pisaduras de Cristo por vontade própria, mas ele poderia ter ido lá e murmurado. Não, ele foi lá e adorou. Diante daquilo que ele estava passando. Ei, tá difícil? Adora. Tá fácil? Adora. Seja qual for o momento que nós estivermos passando, irmãos, adore ao Senhor. Irmãos, aquele leproso, ele não tinha dúvida que o Senhor podia curá-lo. Se quiseres, quando ele falou, se quiseres, pode tornar-me limpo, ele tinha dentro dele que o Senhor Jesus, ele podia todas as coisas. Em nossas vidas, irmão, nós também temos que ter essa firme convicção de que nós servimos um Deus que tudo pode. Sabe como chama isso aí? Fé. Aquele leproso, ele teve fé, ele creu. Ele creu, que está escrito lá em Marcos 23, todo mundo está cansado de ouvir. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível, que acabou. Aquele leproso, ele creu que o Senhor Jesus poderia curá-lo. Às vezes a gente confessa da boca para fora, irmãos, mas a gente não crê. Então, irmãos, se ainda dentro de nós existe dúvida do Deus que nós servimos, diante de tudo que nós aprendemos, estamos aprendendo até hoje, saiba algo, irmãos, a dúvida ela não é de Deus. Deus não é Deus de dúvida. Pelo contrário, ela só vem para nos afastar de Deus. Ela traz dúvida. É ou não é? Ei, quem está com dúvida está em cima do muro. Outro dia a irmã veio aqui e pregou, quem está em cima do muro já é de quem? Então a dúvida ela não gera o milagre como gerou nesse leproso. Pelo contrário, a dúvida ela gera incredulidade. Mas, irmãos, aqui eu quero fazer um parênteses muito importante. Para tudo, a palavra de Deus ela nos dá um escape, nós já aprendemos isso. E vai ter momentos em nossas vidas que talvez nós vamos agir com incredulidade. Vai ter momentos que vai se achegar a dúvida em nossas vidas. Nós somos seres humanos, falhos, pecadores. Mas como que eu devo me comportar diante desses momentos, irmãos? Coloca para mim, irmã, Marcos 9, do 23 e 24. Continuando aquele texto que a gente leu agora há pouco. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Aí ele continua e fala assim, ó. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Aí ele fala assim, ó, ajuda a minha. Então, diante das nossas incredulidades, nós temos que orar como pobre de espírito e na súplica do Espírito. Irmãos, essa passagem, ela é bastante conhecida. Isso aí foi quando um pai, ele trouxe diante do Senhor Jesus o seu filho, que ele era possesso de um espírito mudo, a Bíblia relata. E naquele momento os discípulos, eles não puderam expulsar. Ou seja, naquele momento os discípulos também não creram que eles poderiam expulsar aquele demônio. E a Bíblia é bem enfática em dizer que o Senhor Jesus chama os discípulos de geração incrédula. Irmãos, agora guarde algo. Se até os discípulos que andaram ao lado do Senhor Jesus, contemplando os feitos e os milagres que o nosso Senhor Jesus fez, teve momento de incredulidade, quem dera nós, que o Senhor Jesus, a gente ouve falar dele, mas ele não está, nós não estamos vendo ele face a face como os discípulos viram, poderem tocar ele. Você acha que não vai ter momentos que a dúvida vai vir, que a incredulidade vai vir, que vai gerar, entendeu? Às vezes vem porque Deus não trabalha com zona de conforto. É necessário que a dissensão venha para que prevaleça a verdade. Então vai ter momentos em que vai se achegar em nossa vida, sim. Quando isso se achegar, irmãos, vamos orar como aquele pai orou. Eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Então, irmãos, para tudo Deus nos dá um escape. Ele nos ensina o caminho da cura, da nossa lepra físico-espiritual. Ele também nos ensina se diante da nossa cura vier a incredulidade, que às vezes a gente não crê que a gente pode ser curado, que a gente pode ser salvo. Deus me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, ao pobre de espírito, ele reconheceu a tua pobreza naquele momento. Ele falou assim, meu Deus, eu por si só não consigo nada se o Senhor não me ajudar. A súplica dele, me ajuda. Ei, me ajuda. Amém, irmãos? Mateus 8,3, continuando, diz assim, ó. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo.
e logo ficou purificado da lepra. Irmãos, a Bíblia nos ensina em 1 Pedro 5,6, diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Volta o versículo anterior, irmã. Quando que ele foi curado? Quando o Senhor Jesus tocou, estava debaixo das potentes mãos de... Por isso, irmãos, quando a gente for orar e interceder por alguém, irmãos, guarda algo. Deus, estende as potentes mãos do Senhor, onde saem os raios de luzes, e limpa, livra de toda lepra, seja no âmbito físico ou âmbito espiritual. Só que aí nós temos que aguardar. Volta no 1 Pedro 5,6. Ele vai exaltar, mas vai ser no meu tempo? Vai ser no seu? Às vezes aquela lepra ali, ele vai segurar, sabe por quê? É ali que você vai se achegar mais a Deus. Ele tem o tempo certo, é no tempo dele. Há tempo de rir, mas há tempo de chorar. É o tempo de Deus, irmãos. Aquele leproso lá, o que ele mais queria era chegar lá, Deus falar, tá curado e vai embora. Não, ele só foi curado quando ele esteve debaixo das potentes mãos. E você sabe quando que nós estamos debaixo das potentes mãos do Senhor? Quando nós estamos na fenda da rocha, quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Deus não é injusto, irmãos. Se a gente estiver fazendo tudo errado, como a gente sempre pregou, está seguindo o que está aqui, vai ser abençoado no tempo dele, mas não está. Pode clamar, pode suplicar, não passa do... Agora, irmãos, diante desse versículo que está em 1 Pedro 5,6, fica implícito aí, olha lá, humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos do Senhor, para que o seu tempo ele vos exalte. Note que quando o leproso estava debaixo da mão do Senhor, Deus já o exaltou ali. Qual foi a exaltação que foi feita ali? Ele foi curado da lepra, quero ser limpo. Então implicitamente fica nesse versículo o quê? Que quando o Senhor estendeu as mãos, quando ele estava debaixo das potentes mãos do Senhor, ele se humilhou, ele reverenciou, ele reconheceu a soberania, ele teve temor, ele teve tremor diante das potentes mãos do Senhor. É assim que nós temos que nos comportar, irmãos, diante das potentes mãos de Deus. Isso é não ter os olhos altivos. Isso é descer como nos ensinou no começo. Isso é seguir como nos ensinou no começo. Amém? Continuando o texto diz assim, Mateus 8,4. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Tem muita gente que faz algo e quer mostrar para todo... Naquele momento o Senhor Jesus falou, não é para você sair daqui não e falando para todo mundo, o Senhor Jesus me limpou. Ele falou, não fala, não diga a alguém, a quem quer que seja. Mas uma pessoa ele direcionou para ir diante do sacerdote. Olha o que Deus diz em Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas ele veio cumprir. Irmão, se naquele momento aquele leproso sai dali e fala para todo mundo, não ia se cumprir a lei de Moisés, vamos dizer assim. O grande problema, irmãos, é que muitas pessoas não associam o Velho Testamento com o Novo Testamento. Muitas pessoas não dão muita importância para o Velho Testamento. Por exemplo, tem lugar que você vai e a pessoa fala de dízimo. Mas dízimo é lá em Malaquias, sei o que não. Em Mateus 23 diz também. Está no Novo e está no Velho. Eu coloquei o exemplo da mulher de sangue, do fluxo de sangue. Fala em Marcos, Lucas e Mateus, mas faz cumprir a lei que está lá em Levítico. A cura desse leproso está em Mateus 8:1-4, mas tem que cumprir a lei que está lá em Levítico também. O que eu quero chegar nisso, irmãos? Que se naquele momento aquele ex-leproso, porque ele já estava curado, tivesse falado a alguém o que aconteceu que não seja o sacerdote, não ia se cumprir a lei. E como nós aprendemos, ele não veio abirrogar a lei, ele veio fazer cumprir a lei. Agora vamos entender um pouquinho essa lei lá em Levítico. Vamos entender essa lei 14, do 1 ao 7, diz assim, Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. E eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de se purificar,
se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro e carmesim, e ísopo, que é uma erva. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. E tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o ísopo, e os molhará como a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Vou tentar resumir para os irmãos o que Deus revelou. Naquela época, irmão, todo leproso curado, ele tinha que fazer com que a tua cura fosse atestada oficialmente diante do sacerdote. Então, como Deus usou a vida do seu profeta aqui, às vezes tem pessoas que estavam com uma lepra na vida dele e não traz diante do sacerdote, só traz na hora de falar o problema da lepra, vem, mas na hora de glorificar o nome dele, não. Então, irmãos, naquela época todo mundo que era curado de uma lepra tinha que ser atestado oficialmente para o sacerdote, para que assim ele pudesse recuperar o direito de viver entre os homens. Então, naquele momento, Jesus está falando para aquele leproso, ó, vai lá e faz cumprir essa lei que está em Levítico, a lei de Moisés. Curou o leproso, vai lá e faz cumprir. Então Jesus envia o leproso até o sacerdote. Aí ele nos ensina que o sacerdote, ele sai do arraial, ele examina o leproso para ver se ficou limpo da sua lepra. Aí sim ele vai e faz essa oferta correspondente, como está escrito na lei, que nós não vamos entrar aqui no detalhe da oferta em si. Mas o importante é que tem que passar pelo sacerdote. Então, irmãos, nós podemos dizer que depois de fazer a oferta que Moisés determinou, então aí sim esse leproso ele recebe, vamos dizer assim, entre aspas, um certificado de liberdade do sacerdote, que ele pode voltar a viver em sociedade. Então foi curado da lepra, vai no sacerdote, mostra, o sacerdote ele tem que ir lá examinar, ele sai do arraial, ele examina o leproso, aí ele fala, realmente foi curado. Aí o leproso vai lá e faz a tua oferta. Irmãos, foi curado da lepra alguém? Está faltando a oferta. E a oferta não é o financeiro não, nós já aprendemos. Deus quer que venha aqui e mostra. Diante desse cenário, irmão, nós podemos dizer, primeiro, Jesus ele fez cumprir a lei e os profetas, porque ele não veio abirrogar. Primeira coisa. Segundo, no tempo do Senhor ele exaltou aquele leproso, porque aquele leproso ele desceu e ele creu que Jesus podia curá-lo. Isso daí é fé, já aprendemos. Terceiro, Jesus restituiu a ele, o leproso, o direito de viver em sociedade, ou seja, ele trouxe vida onde já não havia mais. Irmãos, e olha como Deus exalta o próprio sacerdote, irmãos, e todo mundo sabe que naquela época sacerdote eram as autoridades daquela época. O próprio sacerdote teve que reconhecer que o leproso estava limpo daquela lepra. O próprio sacerdote nos dá o quê? Um atestado, você pode viver em sociedade naquela época. Amém, irmãos? Olha quantas coisas a gente aprende em 4 versículos. E aqui eu quero fazer uma reflexão e entregar a palavra na manhã de hoje. Irmãos, diante de seja qual for a lepra da nossa vida, qual for a adversidade que nós estejamos passando, e se não está passando adversidade nenhuma também, nós já aprendemos. Adore se não está passando, se já passou pela lepra, nós já aprendemos. Está faltando testemunho. Só tem uma maneira do nome dele ser glorificado. São através dos testemunhos. Amém, irmãos? Então, independente do que nós estejamos passando, irmãos, saiba que o caminho é o mesmo para os diferentes cenários na vida de quaisquer irmãos que aqui estejam. A primeira coisa, nós temos que seguir a pessoa certa, é seguir o Senhor Jesus. Mas diante de seguir o Senhor Jesus, Ele nos ensina que nós temos que descer para poder segui-lo. Não adianta querer seguir o Senhor Jesus olhando Ele de cima para baixo. E outra coisa, diante da adversidade, você tem que ir por vontade própria, o livre-arbítrio, o caminho é o mesmo. Então, quando nós vamos ao encontro do Senhor Jesus, quando nós os adoramos e nos colocamos debaixo das suas potentes mãos do Senhor, saiba que Jesus jamais nos desamparará.
Se a gente faz o caminho certo, irmão, sabe que a primeira coisa que Ele vai fazer é estender as tuas potentes, porque Ele tem que estender, porque é dali que sai a cura. Ele tem que estender. Se a gente não tiver debaixo das potentes mãos, debaixo da fenda da rocha, no esconderijo do Altíssimo, agimos dessa maneira, irmão, Ele nos limpa e nos purifica, seja qual for a lepra das nossas vidas. Em outras palavras, irmãos, as mãos dele não estão encolhidas para que Ele possa abençoar. Ele realiza os desejos do nosso coração. E o mais importante, Ele nos exalta diante de todos, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E eu quero deixar aqui um versículo que está em Salmos 37:4, para que nós meditássemos e entendermos o que é o deleitar-se. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Deleitar, irmãos, deleitar é tudo isso que nós aprendemos. É fazer o caminho certo, é fazer o que lhe apraz, é fazer o que está escrito, e não aquilo que nós achamos que devemos fazer. Amém?